Olá, aqui é Leonardo Silva, eu sou psicólogo. Quero comentar contigo hoje sobre um assunto que tem a ver com a cura, com trauma. Por que a gente, explicando, voltando lá para a cena, sabendo o que aconteceu, não é o suficiente para a gente se curar? Por que isso não é suficiente? Por que não basta a gente chegar e dizer: pois é, eu caí na piscina e me afoguei, por isso que eu tenho medo d'água hoje? Vai adiantar? Não vai adiantar. Não é uma lembrança racional, uma explicação que vai te trazer um alívio do sofrimento ou o que a gente chama de cura. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Vem comigo. A gente vive num mundo onde as pessoas querem saber o porquê das coisas. Provavelmente, se tu é psicólogo clínico, deve ter passado por situações como essa também, né? Ou acho que não só em profissões de saúde, mas em geral. A gente tem um atravessamento social muito forte, aí, baseado na explicação. A ideia de que, explicando o mundo, a gente tem mais poder, a gente tem um controle sobre as coisas. Então as pessoas adoram saber as explicações das coisas. Isso também acontece em termos de psicoterapia. As pessoas vão para querer se entender e talvez com aquela ideia errônea de querer explicar tudo o que aconteceu na sua vida. Só que o problema eu já expliquei num vídeo anterior, por que compreensão é mais interessante do que explicação, né? Por que elas não se dão conta que racionalmente não é um processo completo para a gente evitar o nosso sofrimento? Por quê? Porque existe, vamos pensar assim, um mecanismo que tem por trás de grande parte dos sofrimentos é que a pessoa vai fazendo algum tipo de resposta, vai reagindo frente a uma situação que é o que deu certo no passado, só que agora talvez não dê mais certo. Isso significa o quê? As atitudes que ela teve para sobreviver foram muito importantes, é o melhor que ela conseguiu naquela época ou naqueles tempos, só que agora talvez não está sendo mais suficiente, não está trazendo vantagens. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que cresceu com pais muito rígidos, muito autoritários, muito severos, estavam sempre em cima, dizendo o que tinha que fazer, como fazer, certo? Então digamos que essa pessoa, esse indivíduo, e aí depende de cada pessoa, porque cada pessoa reage de maneiras diferentes, cada pessoa interpreta as cenas ou as situações de acordo com a sua subjetividade. Então digamos que essa pessoa, né, para sobreviver melhor nesse ambiente de extrema violência verbal, de muita autoridade, ela resolveu se submeter a fazer aquilo que os pais queriam, certo? E às vezes é o pai que tem uma conotação assim mais forte, às vezes é a mãe, né? Não importa. Nessa pessoa aqui que a gente está falando, ela tende então a fazer aquilo que os pais queriam e de uma maneira, né, bem submissa, porque ela percebe, e vamos pensar, né, em termos de uma criança, né, alguém um pouco mais fragilizado, tende a fazer as coisas que obviamente são mais interessantes para ele para sobrevivência, já que os pais são mais fortes, eles têm uma dependência muito forte deles e assim por diante. Então essa pessoa ficou olhando muito para fora, o que a gente chama de avaliação externa, né? Começa a olhar muito para que as outras pessoas fazem, porque o que as outras pessoas fazem provavelmente está certo. Isso vai criando uma insegurança muito grande, porque a pessoa não é validada nos seus sentimentos, aquilo que ela escolhe fazer, ela não tem aquela tranquilidade de se experimentar, né? Até para poder dizer se aquilo é dela ou não é, se ela, né, consegue tirar, né, o máximo daquela situação, poder dizer, olha, isso não me serve, né? Isso me serve. Ela tem que ter um ambiente de aceitação para deixar ela experimentar. E muitas vezes, quando, no caso desse nosso exemplo, né, com pais muito autoritários, eles exigem que a criança tenha uma atitude específica, onde só aquilo é certo, onde só aquelas pessoas são as melhores para ela, onde é esperado que ela tenha X, Y e Z comportamentos. O que acontece? Quando ela quer ter um comportamento um pouquinho diferente, quando ela quer se experimentar, ela acaba não fazendo, ela acaba, digamos, engolindo, né, essas presenças fortes de pai e mãe, e acabam não se permitindo experimentar. Então não é nem experimentando e se arrependendo, é não se permite experimentar, é anterior. É um processo onde parece que internamente tem uma vozinha que diz, não faz isso é errado, né? Claro que isso vai trazer muita insegurança mais tarde. Vão ser pessoas que
estão sempre com dúvidas em tomar uma decisão, precisa de alguém externo, alguém de fora, alguém com uma certa importância dizer o que a pessoa tem que fazer, né? Ou um grande amigo, ou consultar 2, 3 pessoas antes de tomar uma decisão, e cada decisão é bem difícil de ser tomada, porque não teve isso bem, digamos, trabalhado. Tá? Agora, digamos que um cliente chega e diga para ti, eu quero entender, eu quero que tu me explique por que eu sou tão inseguro. Tá? E digamos que essa seja a explicação. Tu teve pais autoritários, né, que não te permitiram tu experienciar um pouquinho o mundo, e viver um pouquinho as tuas próprias experiências, e por isso te dá uma sensação de insegurança em quase tudo, e isso tem decorrências do teu comportamento, assim, assado, tá? Imagina a gente poder explicar tudo isso. E aí? Adiantou? Curou? Foi suficiente para a pessoa encontrar um certo alívio e começou a agir de outra forma? Não, porque a explicação, essa questão racional, ela é limitada. Ela pode ser importante, sim, e ela faz parte do processo de integrar a experiência. Só que a integridade da experiência tem a ver não só com a parte racional, tem a ver também com a parte afetiva, com quando eu me senti, tem a ver com a parte prática, comportamental, de o que eu faço então para agir nessas situações, ou em situações semelhantes, o que eu posso agir diferente dessa vez. Então a gente precisa de vários elementos para que essas experiências possam ser integradas. E quando elas vão ser integradas? Elas vão ser integradas no dia a dia, no aqui e no agora, porque não adianta a gente voltar para o passado. Essas experiências do passado, elas vão se apresentar no presente em situações análogas, situações muito parecidas. Elas não são iguais porque elas já passaram, né? Mas as figuras de autoridade continuam vivendo dentro da pessoa. Ela continua não se permitindo fazer as coisas porque ela engoliu daquelas presenças fortes, por exemplo, de um pai autoritário. Então ela não se permite fazer, né? Ela tem aquela voz dentro dela, que para os psicólogos ou para os estudantes de psicologia a gente chama isso de introjeção, né? Então ela tem um pai introjetado, a mãe introjetada. Então essa voz já faz parte dela, né? E muitos desses conteúdos que foram engolidos, né? Porque se ela não engolisse ela não ia sobreviver, hoje fazem parte da pessoa. Só que muitos desses conteúdos ela precisa entender, ver o que ela quer fazer daquilo ou não, se ela gosta daquilo, ou ela precisa se experimentar, fazer coisas diferentes, até para, talvez, muitas vezes validar algumas dessas coisas do pai, ou dizer, não, isso aqui eu não quero, descartar, né? Só que então não adianta a pessoa simplesmente explicar o que aconteceu, ela precisa trazer isso para a experiência. Então como é que a gente faz isso? Ajudando a pessoa a identificar no dia a dia situações semelhantes, situações análogas, onde ela tende a reagir de uma forma, por exemplo, olhar para fora, pedir opinião para o outro, deixar um outro dizer para depois se posicionar. Então a gente ajuda ela a identificar essas situações parecidas, e a partir do momento que ela identifica, ela percebe isso no aqui e no agora, né, enquanto elas estão acontecendo, e aí depois vem a segunda parte ou terceira parte do processo, que é ela tentar fazer uma coisa diferente. Na psicologia do trauma, na experiência somática, a gente chama isso de completar uma resposta. A gente precisa ajudar o cliente a completar essa resposta de uma outra maneira. Porque aquela resposta lá do passado, de adaptação, deu certo até um certo ponto. Agora não dá mais certo. Então ela precisa completar essa necessidade. No caso, desse nosso exemplo, a pessoa precisa completar uma série de necessidades para se validar, para se experienciar, para se experimentar. Então essa resposta que precisa ser completada. Então ela precisa entender em quais situações ela precisa ir um passinho adiante, se permitir, tentar fazer diferente, tentar exercer uma opinião sem, né, bancar, como eu gosto de dizer, uma opinião sem estar consultando uma outra pessoa, simplesmente se permitir experienciar para ver como é que sente, para depois tomar uma decisão, ou para que isso possa fazer parte agora, né, de uma gama de experiências, de um rol de experiências que antes ela não tinha, agora ela tem, né? E lembrando que cada experiência que ela vive vai modificando ela como um todo, e esse eu que ela tem acesso, né? Então a importância da gente ajudar as pessoas a se abrir experiência e viverem coisas novas, coisas diferentes. Então não basta, resumindo aqui, não basta a gente simplesmente explicar. A explicação ela não vai te trazer a cura, é preciso sentir. É preciso integrar a experiência no dia a dia, no presente, no aqui e no agora.
onde aquelas situações que tu já sabe do passado, onde aquilo age no dia a dia, que tu possa perceber isso enquanto elas estão acontecendo e poder aí lançar mão de estratégias diferentes, se comportar de uma maneira diferente, completar essa resposta de uma maneira que antes não tinha completado. Tá? Então, só para a gente resumir nesse exemplo, ajudar a pessoa que teve esse pai autoritário, essa família autoritária, a se permitir fazer coisas diferentes do que a família quis. Então, muitas vezes são pequenas experiências que a gente ajuda a pessoa a fazer, né? Ou incentiva, ou, né, torna um ambiente suficientemente confortável, interessante para que ela possa se experimentar, né? Se isso, né, já está vindo naturalmente dela. Ajudar a pessoa, então, a perceber que ela pode fazer as coisas diferentes do que ela fazia antes e que está ok, uma parte, né, de educar a pessoa de que está ok, era o jeito que tu fazia, mas será que funciona agora? Por que não está funcionando, né? Ou o que não está funcionando? Ajudar ela a identificar esses padrões de sofrimento e o quanto isso vem se repetindo em diferentes relações, ou que não só para tomar decisões sobre alguns assuntos, mas até para se relacionar, essa insegurança está acontecendo. Qual é o padrão então? Eu tendo a fazer aquilo que o outro quer. Opa, já tem alguma coisa interessante aqui, né? Eu tendo a deixar os outros tomar as decisões por mim. Opa, né? Isso acontece nas mais diversas áreas ou em vários ambientes. Então, ajudar a pessoa a identificar esses padrões, porque esses padrões, elas trazendo no dia a dia e experienciando aquele sentimento, né, quando eles acontecerem novamente, é que vão empoderar, vão dar aquela força de eu para elas poderem agir de uma maneira diferente. Então, só assim, identificando, vivendo experiência e agindo diferente, é só assim que as coisas vão se curar, né? O sofrimento vai passar. Então não basta a gente voltar para o passado e tentar explicar o que aconteceu. Isso a gente faz a todo momento, a gente tem uma série de explicações para várias coisas, né? Mas não é fundamental, ou é importante, mas não é, digamos, somente isso, importante para integrar a experiência. Toda experiência precisa ser integrada, precisa ser sentida e precisa ser experienciada de uma nova maneira para que a cura, o alívio do sofrimento realmente aconteça. Certo? Espero que tenha feito sentido e a gente vai conversando. Deixa a dúvida aí que qualquer coisa eu explico novamente ou aprofundo esse assunto. Certo? Até uma próxima.